Olá, gostaria de partilhar convosco uma reflexão sobre o racismo, tendo em conta que nos está a chocar aquela imagem do vídeo que transmitiu o momento em que era preso George Floyd ontem nos Estados Unidos e que pôs os Estados Unidos em polvorosa e com grandes manifestações e manifestações até violentas na rua, como reação a este ato ignóbil de violência sobre uma pessoa e que acabou por ficar sufocada com o joelho sobre o pescoço e assim perdeu-se uma vida de forma tão terrível e desnecessária, uma violência desnecessária. Há um movimento nos Estados Unidos, particularmente, contra esta situação, em que tem acusado até a hierarquia da Igreja Católica dos Estados Unidos por não ter sido mais veemente nas críticas contra o racismo e não ter condenado de forma bastante insistente e mais veemente esta situação da morte de George Floyd. E isso, de facto, para nós também é um dado inquietante e deve-nos fazer pensar que o racismo é das coisas mais terríveis que um homem pode manifestar contra outro homem. Somos todos semelhantes, somos todos irmãos, tenhamos a cor que tivermos, não importa. Não é pela cor que se vai avaliar uma pessoa, mas é pelo interior, pelo seu caráter, pela sua honestidade, pela sua verdade, pela sua capacidade de fazer justiça, pelo seu empenho no cumprimento dos deveres e pela sua entrega à sua vida e à vida dos outros. É por aí que se ajuiza o que quer que seja sobre uma pessoa. Então eu gostaria de assim pôr-nos a pensar um bocadinho sobre o racismo e a discriminação social, que é tão reincidente também nos nossos tempos. Para mim é uma forma de atraso terrível da humanidade, termos que voltar a falar, termos que voltar a discutir este assunto quando já deveria estar perfeitamente ultrapassado. O racismo e a discriminação social existem em força também nos nossos dias. E aqui está uma prova de que, de facto, não está eliminado o racismo e a discriminação. Porque há sempre as manias de que uns são mais do que os outros. E esta ideia está muito impregnada nas cabeças de muita gente e de muitas famílias. Portanto, vive-se e convive-se com isto todos os dias. E que se consideram pessoas e famílias como únicas, como se o mundo fosse criado só e exclusivamente para elas. E nada é mais enganador do que isto. E no momento em que nós vivemos, tem que prevalecer outra forma de pensar, outra forma de estar na vida e pensarmos que o mundo foi feito para todos e não para ninguém em particular. Esta mania há muito tempo que deveria ter desaparecido das sociedades. E sempre pensei e quero continuar a pensar que a educação é a força e a formação superior, academicamente falando, deve suscitar um espírito social que informa a mentalidade geral para a tolerância e a repudiar automaticamente todo o sinal de racismo e de discriminação social. Às vezes parece que me engano e que alimento uma utopia, mas esta utopia tem que ser reavivada todos os dias e de modo especial nos lugares da educação. Porém, nota-se ainda uma carga de preconceitos contra as etnias, as raças e as classes sociais menos qualificadas, ou que se expressam em modos diferentes, seja na cor, na mentalidade, na cultura e na religião. Entre nós pode ser que o preconceito esteja maioritariamente assente na sorte que bafejou alguém pelo tacho ou pelo privilégio
de pertencer à classe dominante no partido, no governo ou na herança senhorial, que advém dos tempos tristes do regime da colonia. Isto até há ainda estes resquícios entre nós. Ora, qualquer forma de racismo e de discriminação social é intolerável. E em ambientes onde se confessa e prega o espírito fraternal do cristianismo, ainda muito mais. Onde há a igreja, onde há o evangelho, onde há a pregação da fraternidade, da tolerância, do respeito, é inaceitável estas manifestações de racismo que levam à morte, que destrói a dignidade e a vida dos outros. Então é preciso, porque não é menos intolerável, não será menos intolerável, percebermos que existe repúdio pelos outros, quando há muito nos guiamos pela luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estas luzes abençoadas, que iluminam a razão, deviam ser prioridades na condução do pensamento e da ação. Esta é que tem que ser a nossa luta, as nossas armas para a luta que devemos travar em nome da fraternidade. Os nossos tempos estão perigosos e cada vez mais os povos, manifestamente manipulados por notícias populistas e mentirosas, se deixam comandar e são levados a escolherem a pior parte, que bastas vezes se revelam essas más escolhas contra os interesses elementares dos próprios povos eleitos ou eleitores. Há exemplos bem evidentes por aí. Portanto, tantas vezes os poderes que são eleitos se voltam contra os seus eleitores porque de facto não cumprem o seu dever e não agem pela razão e deixam-se comandar por outras formas de governo e manipulados por interesses que nada têm a ver com o interesse comum e com o bem comum. Neste âmbito precisamos de gente responsável que se envolva na luta contra a questão da superioridade entre os diversos grupos sociais. Todos são necessários. Todos, com todos, edificam o mundo e a sociedade. A paz não é possível sem esta convivência reconhecida sobre o valor excelente que há a diversidade humana. Nada de invejas e nada de sentimentos de que uns são mais do que os outros. Faça o que fizer e tenha o que tiver. Por isso, sempre basta reconhecer-se e ser gente com toda a gente. E é isto que nos falta. Na sociedade americana, na sociedade portuguesa, espanhola, francesa, alemã, qualquer lugar onde há pessoas, esta ideia da diversidade tem que comandar o pensamento e as ações das pessoas. E por isso, com este vídeo, quero também contribuir para a reflexão, para que possamos eliminar, de uma vez por todas, estas manifestações racistas e que ponham em causa, e se for necessário, de facto, intervir, quer pelas forças policiais, mas que seja comedido e não assim de forma tão bárbara, tão violenta, inferiorizando as pessoas, humilhando as pessoas e tirando-lhes a vida, no caso, como foi esta vida do George Floyd nos Estados Unidos, precisamente ontem. Portanto, que de facto este apelo à fraternidade, à tolerância e ao respeito de uns pelos outros esteja bem presente nas nossas consciências e se manifeste depois nas ações concretas do nosso dia a dia.